Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma leitura de uma tiragem que eu fiz na semana passada. O meu último vídeo foi uma leitura sobre Áries, né? Uma energia bem ariana. E essa energia aqui desse jogo que eu fiz em seguida da leitura do jogo de Áries também continua numa vibe bem ariana, né? Numa vibe de independência, porque é sobre isso que a gente está falando nesse ciclo agora. Gente, me desculpa pelas minhas unhas tão horríveis, eu ainda sofri um acidente, ainda quebrei uma unha. Então vai desconsiderando isso, vai prestando atenção na mensagem que é o mais importante. Então, o nosso jogo, ele tá bem interessante, porque outro dia eu utilizei esse jogo para perguntar para o Tarot uma orientação para construir uma frase de efeito para minha mentoria. E aí eu fiz uma leitura, né? Realmente, o que é o desejo ali, né? Dessa pessoa que não constrói a própria autonomia, que não toma atitude, que não se realiza, né? E fiz a pergunta dentro dessa tiragem que já estava tirada. Essa tiragem, só para você ter uma ideia, a carta do fundo do maço é essa, a do alinhamento com você mesmo, a carta 11, né? Então, essa carta 11, muito artística, muito linda, fala dos dons, mas ela fala do sol. Coloque ele de volta no seu céu. E essa carta fala muito da gente não esperar por ninguém para a gente fazer as nossas coisas. E isso é colocar a nossa vida de novo no centro. E quando eu fiz a pergunta para o oráculo sobre a frase, sobre uma resposta específica, ele me deu 3 cartas que estão distribuídas ao longo do jogo e eu vou pontuar para vocês as mensagens também que foram escritas dentro desses grupos, tá? Então, a gente vai ter uma leitura sobre essa independência, sobre colocar você no centro da sua vida para que você se transforme no mago, para que você manifeste a sua vida. Então é disso que a gente vai estar falando desse jogo aqui. E aí, trazendo para essa construção que eu estava falando antes, uma coisa muito bonita que essas cartas sugeriram é que para você realmente colocar a sua vida como centro, você tem que mudar o discurso, se alinhando com pessoas que falam a sua língua. Então, se você está numa fase da sua vida que você convive com pessoas ou que você está se sentindo inadequado, você vai precisar tomar a atitude de mudar isso, mudar esse entendimento primeiro, para você poder encontrar essas pessoas e aí você ter o reconhecimento. Então, essa leitura, essa parte que eu falei aqui agora, ela está no final da leitura, digamos assim. Mas ela traz um ensinamento que eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque logo de início isso já é muito verdade para a gente, né? As cartas aqui vêm falando, então, de como que a gente alinha a nossa vida a partir do momento que a gente decide mudar a frequência. E aí sim, tudo começa a andar. Então, eu só vou pontuar isso e vou fazer a leitura como eu sempre faço, que é de cima para baixo, tá? E quando a gente fala de falta de posicionamento, falta de manifestação, é falta de posicionamento perante a vida. E toda essa articulação das cartas conta isso pra gente. A gente precisa se posicionar, decidir pegar ali o pincel para que a gente realmente manifeste essa capacidade de tomar decisões na vida e tomar atitude, porque aqui ela já está pronta, ela só está olhando pela janela porque ela já está saindo. Ou seja, todo o percurso já foi feito para ela chegar nesse estágio. E qual foi o percurso que ela fez? A gente vai ver isso agora. Então, para a gente, né, chegar nesse nível de autonomia em que a gente sente que a gente não precisa esperar ninguém para que a gente faça as coisas, ou seja, esse nível de autonomia em que eu sou o meu próprio cavaleiro, essa energia,
de não esperar por ninguém, porque você tem autonomia para criar e para manifestar, independente de qualquer coisa, ela vem do enfrentamento do medo, o enfrentamento do medo das suas crenças, da sua sombra ali, a destruição, o enfrentamento do medo, de mostrar, carta do Sol, de mostrar o seu brilho, o seu poder e a sua majestade, a sua beleza, a sua autoridade, que essa carta que é a carta do imperador. Então, a autonomia, a atitude, ela vem desse medo, ela vem do combate ao medo de mostrar a sua autoridade, é lógico. E isso pode ser uma quebra muito grande de uma profecia, de um pacto, e culturalmente falando, principalmente para mulheres, a autonomia pode ser uma quebra de uma crença de uma mãe, né? Que era uma crença que vem do nosso feminino, de que falar a verdade e ser sincero com a gente pode trazer problema. Quando, na verdade, a quebra dessa crença, a quebra de um pacto com o feminino tóxico, por exemplo. O que é esse feminino tóxico? É ser muito acolhedor. E tem um momento aqui que a gente vai falar sobre isso, que eu já li, e a gente fala sobre isso aqui também. Então, tem uma quebra do feminino, de uma crença do feminino que está relacionada a falar a nossa verdade e ao fim dos problemas. Então, pode estar muito associado, por exemplo, a situações em que eu não me posiciono, eu não tomo atitude, eu não falo a minha verdade, porque eu acho que eu vou ter problema, quando na verdade é essa atitude que vai te tirar de problema. Gostei muito dessa primeira linha, porque ela fala isso. E que a gente acredita que não. E é por isso que tantas pessoas não manifestam nada, porque elas acham que o enfrentamento, o ir, vai causar mais problema. E essa pode ser uma sombra do feminino, né, gente? Porque o feminino é exatamente quando a gente fala de energia feminina, é o contrário desse masculino que vai para cima resolver. Né? O feminino, ele vai esperar, ele vai ter paciência. Mas outro dia eu estava ouvindo um mestre falando disso. A gente tem os dois momentos de trabalhar essa energia. Então, para uma manifestação, você tem dois momentos. Você tem um momento de inspiração, você tem um momento em que o acolhimento é bem-vindo, é um momento em que você acessa os seus sonhos, por exemplo. Mas ele também, a manifestação é um conjunto de ousadia e de capacidade. Então, a capacidade é aquilo que você traz de dentro, a ousadia é aquilo que você põe para fora. Então, a gente não pode se enganar achando que o masculino é sempre tóxico e o feminino que produz tudo, sabe? A gente não pode ser tão limitado assim de esquecer que tudo é equilíbrio, tá? Então, a primeira iniciativa e aí o primeiro grupinho que foi marcado as 3 cartas é esse que eu vou começar a falar agora. E quando acabar eu vou falar para vocês também, tá? Mas o primeiro grupinho que eu acho que é o maior número de pessoas vai estar dentro disso. Fala que essa iniciativa, ela precisa ser cultivada pela confiança, né? E a falta de iniciativa é uma perda também. Essa é a carta dos ratos. Então, para você ter iniciativa, para você não esperar pelos outros, isso é com prática. Você desenvolver confiança em você mesmo é com prática, né? Mas vem com o tempo, vem com prática. E a gente deve falar sobre isso aqui. Porque com o tempo e com prática que você enfrenta o medo de fazer as coisas por você. Simplesmente por você. E aí vi um vídeo agora recente da Ana Paula, que tá no BBB, falando que vai ganhar o prêmio dela e que vai comprar o apartamento dela, fazer coisas para ela. E as pessoas abominam ela, porque parece ser egoísmo.
E por que que é tão difícil para a gente ver uma mulher falando que vai fazer coisas para ela que não vai dividir o prêmio com ninguém? Por que que a gente tem tanta dificuldade de permitir dizer que as coisas é pra gente? E, gente, olha só, enfrentar o medo de fazer as coisas por nós e simplesmente por nós é quando ilumina o nosso destino. O nosso destino fica mais claro quando a gente começa a confiar de que a gente pode fazer isso. E eu sou prova viva disso. Quando eu parei com a história, primeiro, de ser boazinha, isso vocês sabem porque eu trago ali no meu canal no Instagram, né, sobre a camaleoa. A primeira coisa, a mulher boazinha tem que morrer, né? Depois você vai indo para outros estágios de mais justiça, mas a primeira coisa que acontece é você deixar de ser boazinha, e para isso você tem que fazer as coisas por você, você tem que confiar em você. E o caminho do nosso destino, quando eu quero dizer, é você estar alinhado com a sua realização. E olha, as cartas são tão perfeitas que eles estão aqui na mesma linha. Então, o alinhamento, né, do seu destino aqui, ele tem muito a ver com essa justiça que vem para você quando você entende quem você é, quando você faz isso por você e aceita que o destino te entregue a justiça na sua mão. A sequência de cartas aqui mostra, né, ela indo viajar, ela fazendo alguma coisa por ela, ela confiando, depois ela fazendo alguma coisa por ela, botando um vestido de verão aqui, né, encontrando o destino e recebendo a justiça. E ela recebe a justiça em casa, quando ela encontra essa integridade dela. E essa integridade, ela tá aqui embaixo da culpa da mãe. Libere a culpa, libere a sua culpa de alguma coisa que você traz herdada, uma culpa que não é sua. A culpa de tomar atitude por você, porque você tem uma influência da sua mãe que sempre disse que você tinha que fazer pelos outros. Então, ser íntegro, ter um encontro com você mesmo, é deixar essas crenças para lá, porque você não tem que seguir isso se você não acredita. Se essa foi a educação que a igreja colocou sua família, ou que as pessoas por algum motivo tinham, isso não é uma herança que você tem que carregar. E essa integridade, ela leva a gente, e também é um ato de amor próprio, né? Ser sincero conosco mesmo, ser sincero com a nossa família, é ter um ato de amor próprio. A gente está falando de posicionamento aqui, né, gente? Então, para a gente construir esse posicionamento, a gente tem que passar por esse momento aqui de amor próprio, de integridade, de fazer as coisas por nós mesmos, porque o que a gente quer manifestar é da gente, é nosso. Então, se a gente não trabalha a nossa mente para pensar que a gente tem que fazer alguma coisa por nós mesmos, ninguém vai vir salvar a gente, né? E pode até ser que tenha uma ferida aqui de salvação, né? E essa ferida de salvação é uma coisa injusta. Se você acha que alguém tem que te salvar, se você acha que alguém te deve alguma coisa, você não vai manifestar nada na sua vida. É experiência própria. Experiência própria. Então, por experiência, eu vou entender que o amor amor próprio é o que eu preciso, para que eu construa a minha integridade e acione a justiça divina que vai colocar a minha vida no alinhamento do meu destino, né? E aí, com as nossas experiências também, a gente vai começando a entender que a gente precisa tomar atitude por nós mesmos, porque ninguém vai falar pra gente o que é bom e o que é ruim. Então, esse crivo da âncora, né? Esse crivo de definir ou de perceber o que é perda, o que é ganho, o que é bom, o que é ruim, isso é nosso, que é a gente
que determina. É a gente que determina a partir das nossas experiências também. E a partir do que foi destruído na nossa vida. A gente consegue olhar para as nossas experiências e perceber se aquela situação me deixa mal, se aquela situação me deixa bem, se aquela situação é uma situação, se eu estou presa, na verdade, né? Se talvez a falta de posicionamento, o medo de me posicionar, o medo de fazer alguma coisa, de manifestar, ele não vem exatamente de um apego a um cenário que você viveu que era tóxico, né? Ou a uma vida escapista também, né? E que agora está exigindo de você um autoconhecimento profundo e uma iluminação sobre o seu propósito, sobre o seu destino, para que você também consiga superar os momentos de tristeza, a, a não priorização de si mesmo, né, os cenários ruins, as lembranças ruins, né, esse momento de transição, tudo isso, esse momento de transição que eu quero dizer é de uma vida estagnada para uma vida que eu vou fazer alguma coisa, e isso às vezes pode simbolizar a quebra de relações, a quebra de contratos, de trabalho, de outras coisas, porque muitas vezes a gente está preso exatamente num cenário que coloca a gente distante da gente, e que parece que é bom, mas é ruim, né? E aí a gente tem que ter uma temperança, né? A gente tem que colocar a nossa cabeça no lugar, né? Cuidar da nossa cabeça para a gente conseguir ter um controle emocional para encerrar os ciclos que não correspondem com a nossa integridade, que não representam e que principalmente representam alguma manutenção de um pacto de escassez da sua família, algo que te faz mentir para si mesmo. Então a gente precisa ter muito controle emocional para encerrar ciclos e recomeçar, e começar de novo. Essa carta, inclusive, saiu para o dia de hoje. Gotas de chuva, dê uma chance a elas. Então a gente precisa entender que o começar de novo é uma forma da gente se tratar, ter a oportunidade de se tratar melhor, de se tratar com mais verdade. Se tem algum ciclo acabando na sua vida que te impedia de tomar as iniciativas e manifestar a vida que você queria, o recomeço é a oportunidade de você fazer o que você quer, né? O recomeço é a oportunidade de você se defender, né? Daquelas experiências que você sabe que são atormentadoras. Então, o fim das coisas às vezes não é ruim, é bom, é isso que ele está falando, porque é uma forma de você se defender daquilo que não é para você e criar espaço na sua vida para você fazer o que você quer. Que é o que a gente vai falar agora. Olha para você ver como que a energia bate com o que eu narro, porque eu já vivi muito isso, e eu tô vivendo essa energia. Fico muito feliz de fazer as leituras por isso, e hoje eu quis fazer essa porque eu só tenho um baralho, um oráculo, então eu quero fazer outra logo. E eu fico estudando os oráculos durante dias, semanas. É muito interessante os oráculos. Agradeço a minha mentoria cigana pra caramba, todos os meus mentores que me colocam aqui, porque, por exemplo, trabalhar com a espiritualidade é uma forma de eu trabalhar com a minha verdade, porque agora mesmo peguei um trabalho chatíssimo. E, nossa, parece que eles estão me dando um conselho e eu senti muito isso. Para eu poder fechar esse negócio com o trabalho que apareceu, cliente super chato, exigente pra caramba. Aí ele me pediu uma documentação que minha empresa tá toda embirada, eu vou ter que fazer isso. Eu pensei duas vezes, eu falei assim, quer saber? Eu vou passar esse serviço pra frente. Porque é uma forma de me defender de dor de cabeça depois. Imagina a encheção de saco desse cara no meu pé, gente. Então,
Eu tenho que ser minha prioridade. A forma de me defender é eu ser minha prioridade. E nesse caso, o trabalho com uma pessoa que é chata, que é exigente, você pode ter certeza que a sua saúde mental não vai ser prioridade. Os seus planos não vai ser prioridade. Você tem que colocar a empresa da pessoa, né? Lógico, prestação de serviço, né? Então, mas aí vamos falar sobre isso, né? Trabalhar com a espiritualidade, que é uma coisa que eu gosto, tá aqui fazendo leitura para vocês. Ou tá investindo tempo num projeto que só beneficia a empresa do cara, porque o que eu ganho com isso é dinheiro. Benefício ambiental mesmo com o meu trabalho, infelizmente, não tem na prática. Não tem. Então, será que não é hora de botar os meus planos como prioridade? Olha para você ver como que é forte. Os meus sonhos como prioridade? Né? Essa carta veio antes. Então, a manifestação começa também quando a gente confia na nossa distinção do que é ruim e do que é bom e começa a botar prioridade nos seus sonhos, né? Quais eram os sonhos que você tinha medo de assumir por você mesmo e que, inclusive, podem ter ficado soterrados em um desses cenários tristes? Aliás, será que não tem algum cenário na sua vida que é triste exatamente porque você teve que largar esse sonho? Isso mexeu muito comigo agora. Isso é muito significativo para mim, o que eu estou falando, e pode ser para você. E eu tive alguns sonhos interrompidos e que me doeram muito romper com eles. E aí eu dei prioridade para outras coisas e tudo mais. Então, será que não é o momento de perdoar, né? Perdoar tudo isso que eu tô entendendo. Perdão, gente, que eu tô muito corridete. Perdoar essas tentativas de escapismo, né, que a gente teve, que a gente passou. Perdoar as coisas que não estão alinhadas com a gente, né? Perdoar que a gente é diferente. Assumir, né, o perdão do escapismo é aceitar com inteligência emocional as nossas diferenças, né? Porque, por exemplo, no meu caso, alguém pode dizer, mas você vai trocar a engenharia para fazer alguma coisa nesse sentido? É estranho, né? Ou então um trabalho formal de tal jeito para ter um trabalho mais simples. Eu sou diferente. Eu não estou interessada no dinheiro, eu não estou interessada porque eu já sei que isso aí também está, né, no frigir dos ovos, tanta coisa envolvida nas prefeituras, nem tanta coisa. Então tem outras formas, eu tenho outras formas de colaborar, eu tenho outros valores, eu tenho outras coisas a oferecer, né? E entender muito bem a sua criança, né? Entender quem era essa criança, qual que era a peculiaridade dessa criança, o que essa criança fazia de bom mesmo, sabe? E que a gente talvez precise acabar com, com a nossa ferida da criança que nos impede de manifestar os nossos sonhos, que nos impede de abraçar as oportunidades. A crença que está aqui por trás, que precisa ser integrada e finalizada, é alguma crença de criança. Ela vai aparecer aqui embaixo. Tá? A gente vai descobrir ela. Uma crença da nossa criança que pode nos impedir de aproveitar as oportunidades e que a partir do momento que a gente integra essa ferida, entende que não precisa que ninguém conserte a gente, que a gente não precisa ser diferente, a gente se abre para as oportunidades, né? E aí, falando aqui de cura do coração, de perdão e tudo mais, eu faço a ativação do chakra coronário. Fiz aqui no processo de ponto de não retorno há uns meses atrás, 1 mês, 2 meses atrás.
E isso foi bastante significativo para desbloquear a minha vida, ultimamente. A minha vida porque desbloqueou a minha cabeça, desbloqueou meu coração, então o fluxo energético acontece e o seu coração não está tão pessimista, né? Porque abrir para as oportunidades também, se abrir para as oportunidades é uma forma também de superar os pactos de escassez da sua família, é uma forma de se defender das experiências que podem nos atormentar. O que está querendo dizer, né? Quando a gente abre para experiências que são boas para gente e que estão de acordo com o que é verdade para nós, é óbvio, se eu estou gastando meu tempo com o que é verdade para mim, eu estou com menos tempo para dar de bobeira para o que pode me atormentar, gente. Então, essa priorização de si mesmo é fundamental. E eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso, porque eu demorei anos para entender esse fundamento que está passando aqui nessa coisa agora. Que não é egoísmo você se colocar no início, e eu sei que é uma linha tênue diante do que a gente vê aí, de muita gente sendo egoísta, mas no fundo todo mundo é egoísta. Eu até escrevi uma frase sobre isso. Até as pessoas que têm um discurso que parece que não tenha medo delas. As pessoas que estão afirmando o que elas estão fazendo, elas são sinceras. Porque o gene humano e o gene de toda célula é egoísta, é de se autopreservar. Então, se tem alguém omitindo que faz as coisas por si próprio, corra, tenha medo, porque ele está negando a sombra dele, ele não vai ser completamente sincero, sabe? E se defender desse tipo de crença é positivo para você, né? Porque é o tipo de crença, essa crença de que não vê a sombra, é o tipo de crença que escraviza a gente no perfeccionismo, no pecado, né? No eu tenho alguma coisa errada, né? Então, esse caminho da gente se tornar prioridade para manifestar alguma coisa é uma transição, né? É o fim dos pactos familiares, é uma transição, é a construção ainda da sua segurança. A gente não finalizou esse grupinho ainda, eu falei para vocês que são 3 grupos, né? Mas a gente ainda tá nisso. Então, a confiança, a construção dessa confiança que leva à manifestação, ela depende do perdão, da identificação de situações que não são para nós, do fim das dores da nossa criança, porque o fim da dor da nossa criança tira a gente das situações que podem nos prender ali emocionalmente também, sabe? E essa transição, ela pede muito foco no aqui e agora, tá? Ela pede muito foco no aqui e agora para que você consiga enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas, inclusive o medo, né, de fazer as coisas, de continuar, de perseverar. Ela pede um corte, né, uma atitude, um esclarecimento, uma lucidez. Ela não pede, ela embota isso, ela traz isso. O alinhamento com você vai fazer você cortar coisas, vai fazer você desapegar de outras, vai fazer você focar em si mesmo e parar de escapar. E isso vai trazer iluminação e destino. Esse destino que eu falo que é o Dharma. Quando eu falo alinhamento com o destino, é alinhamento com o Dharma. Que o destino a gente já está vivendo. Agora você só precisa saber se é o karma ou o Dharma. Então, esse corte ou essa transição também é o fim. Tem fins inevitáveis acontecendo agora na sua vida, o que precisam acontecer para cortar ou para te tirar de um lugar de doido, ou de um lugar onde você não tem controle. Ou então esse corte vai te colocar num lugar onde você tenha controle da sua vida,
Melhor dizendo, a transição aqui é exatamente isso. A transição é exatamente no presente você tá cortando situações e lugares que aqui vem o louco com o diabo e o 2. De escolhas equivocadas aqui, né? Então essa transição, e aí, por que que a gente não manifesta aquilo que a gente quer? Porque a gente tá manifestando coisa que não é errada, né? Por que que a gente tá manifestando coisa errada? Porque a gente não tá focando na gente. Porque a gente não é o sol da nossa vida. Se você for o sol da sua vida, você vai manifestar a coisa que você quer. Porque vai estar alinhado com a sua vontade. Agora, se você se alinha com a vontade do outro, você vai manifestar a vida do outro. É simples. Não tem meio termo. Não tem 50 centavos de brecha, gente. Desculpa. É assim. E é assim, 5 minutinhos que você dá ali de sua atenção pro outro, é assim. E aí o que que acontece, gente? Eu já fui o tipo de pessoa que pensava que esse pensamento era muito duro. Só que, se você fazer boas escolhas para mim, é se posicionar, é uma maneira de protestar e de apoiar outras pessoas para fazer o mesmo. O trabalho que eu faço aqui hoje, até hoje, todas as decisões que eu tomo de ser autêntica, de sustentar meus sonhos, meus desejos, é uma prova para mostrar para vocês que você pode fazer isso. Eu, Bruna, particularmente. Por quê? Porque faz muito tempo que eu venho trabalhando a minha consciência para aceitar uma sabedoria que me foi passada, de que se todo mundo estiver fazendo a sua parte, ninguém vai sobrar para o outro. E quando eu falo sobrar, eu entendo, eu atendo muitas pessoas, né? Eu sei que as pessoas passam altos e baixos da vida. Mas a doença, a necessidade de cura, os problemas, eles existem para nos desafiar, nos engrandecer, mas se eles estão sendo uma tormenta para a gente, problema é normal, você lidar com isso é normal. Mas se eles estão sendo uma coisa que desestrutura a nossa vida e que nos tira do eixo, e aí o problema pode ser uma pessoa, um trabalho, qualquer coisa na nossa vida que a gente não consiga administrar, né? O exemplo do outro é muito válido. O exemplo do outro acaba ajudando muito. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A verdade que a gente carrega influencia muito o mundo. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Então, a gente fazer as nossas escolhas, dar espaço para o outro também fazer as dele. Aquela coisa assim, a pessoa não confia em ninguém, quer tomar conta de tudo, é controladora porque não confia na autonomia do outro. Você está tirando o espaço para o outro construir a autonomia. Então, quando você se posiciona e você toma iniciativa de alguma coisa na sua vida, por conta própria, e você passa a escolher, então, melhor aqui, né? Você dá espaço para o outro também fazer escolhas. E isso é dar poder para a pessoa. Você não carregar a escolha do outro, não carregar a dependência, isso é ensinar o outro, é fortalecer a briga certa contra a coisa certa. Porque muitas vezes, se a gente é conivente, né, fica com dó e aí aceita coisas que não quer aceitar, mente para si, aí o que vai acontecer? Não vai manifestar nada. Não vai manifestar nada. Um casamento construído na base da mentira não manifesta nada. Sabe? Então, o posicionamento aqui, a transição para realmente reivindicar aquilo que você quer. Essa reivindicação é o coração da manifestação. Né? Comece uma revolução. Essa transição que a gente está falando aqui de boas escolhas para manifestar, começa com a revolução que é entrar em contato com você mesmo. Olha que legal isso. Enfrentar o medo de entrar em contato com você mesmo.
com os seus sonhos. Duas cartas que aqui ela tá de ponta cabeça. Essa é a do pendurado, essa é a carta número 3, né? Não é exatamente a do pendurado, mas a 3 é a imperatriz. Isso. Entrar em contato com você mesmo, a cada imperatriz, né, se maternar, entrar em contato com você mesmo agora, com seus sonhos, com a construção de um novo mundo para você, enfrentando o medo de fazer isso. Né? Essa revolução de olhar para você por um outro ângulo, sem expectativas. Né? Cortar a expectativa. Perdoar toda vez que você tentou colocar outra pessoa na sua vida, sabe? Então, atender a sua reivindicação, a sua revolta, é olhar para você de uma outra forma, mais acolhedora. Sabe que é isso que você está querendo fazer é algo importante para você. Né? Então, olhar para a gente de uma outra forma e principalmente pensando na iluminação da nossa capacidade de manifestar as coisas, a vida que a gente quer, é aumentar esse acolhimento, é nos colocar num lugar de acolhimento, de justiça, num lugar de construção de autoridade interna e de saúde mental, inclusive. E é um acolhimento, então, que te tira de uma autossabotagem, de um pensamento que estava te prendendo ali, te tira dessa torre e te coloca direto no seu banquete, na sua recompensa, que é o seu autorreconhecimento. O que impede a gente de manifestar a nossa vida que a gente quer, gente? O reconhecimento de que eu sou capaz. Eu tenho falado tanto disso, sobre o tamanho que nós temos. A gente precisa assumir o nosso tamanho. Como é que a gente assume o nosso tamanho? Assim. E aqui as 3 últimas cartas, né? Como é que a gente assume o nosso tamanho? Como é que a gente assume o nosso tamanho? Olha ela subindo na escada para poder botar o sol lá em cima. Né? Olha que coisa mais linda isso. Ela é uma criança aqui. São as 12 primeiras cartas, 13 primeiras cartas. É de uma criança. Então a gente cresce quando a gente muda o discurso que criaram sobre a nossa vida. Porque ninguém pode criar um discurso sobre a nossa vida. E a gente começa a aceitar e a se alinhar com quem fala a nossa língua, com quem está na nossa frequência, porque só não reconhece a gente quem não está na nossa frequência. Eu falei isso hoje para uma amiga. Só não te escuta, só não ressoa com você quem não está na sua frequência. E aí, se a gente está lidando com pessoas que não estão na nossa frequência, a gente vai parar de manifestar as coisas que a gente quer. Porque é um conflito de ressonância de energias. Eu estou vibrando aqui, a pessoa está vibrando aqui, então está interagindo aqui alguma coisa, mas que tem produto? Tem, mas é só aprendizado, só coisa. Será que está expandindo esse campo? Ou será que essa energia que está vibrando aqui, você está vibrando aqui no alto, essa energia, ela não consegue subir, não, porque depende dela para subir. O que vai fazer? Você vai descer. Você vai descer, porque você tem a capacidade de descer a energia e subir para um pico que você já foi. Mas a pessoa que nunca foi para cima, ela não é você que vai puxar ela. Ela precisa de um empenho para ela estar ali. Você não chegou ali sozinho, não. Sozinho, tipo assim, só pensar positivo. Não, tem além do processo emocional, além do processo intuitivo, tem o processo físico. Além do feminino, tem o masculino. Então, assim, a coisa mais marcante aqui, muda o discurso. Muda o discurso. E se você não está gostando do que você está ouvindo, onde você está, é um bom sinal para você
tomar a atitude que você tem que tomar para ir embora, sabe? Então, eu vou ler aqui para vocês os montinhos de acordo com o que saiu aqui inteiros. Você pode escolher um número de 1 a 6. Aliás, queridos, eu vou fazer uma outra leitura só dos montinhos, tá bom? Então, se você gostou dessa leitura, deixa um comentário aqui se ressoou com você, me conta. Eu faço atendimentos, faço sessões, tenho mentoria de 6 meses, que eu acompanho você. Faço reciclagem em quem tem interesse no Theta Healing, né? Também faço oficina de tarô, de oráculos, ensinando como eu faço meus atendimentos personalizados para sessões de autocura. Então, assim, fala comigo aqui nos meus dados, comenta, vira membro e se gostar, comenta, por favor, para fortalecer esse trabalho. Um beijo. Se você quiser saber qual estágio da energia que você tá aqui, ó, vai pro próximo vídeo que tem uns montinhos. Beijo.